Olá jovens, meu nome é Thiago, sejam bem-vindos ao canal Ciência Elétrica e nesse vídeo nós vamos estudar as características de quando nós temos um gerador ou uma fonte trifásica conectada em Y ou estrela com uma carga conectada em delta ou triângulo. Então, embora a fonte tenha ali disponível o conector do neutro, por estar conectada ali em estrela ou Y, né, conforme você pode ver na figura 1, não haverá conexão do condutor neutro da fonte com a carga. Isso significa que qualquer variação na impedância de uma das fases que desequilibre o sistema faz com que as correntes de linha sejam diferentes. As tensões de fase da carga são iguais às tensões de linha do gerador, mesmo que a carga não seja equilibrada. A relação entre as correntes de fase em uma carga equilibrada, conectada em delta, pode ser obtido usando a mesma abordagem que nós fizemos lá na aula 172 e 173, né? Para determinar a relação entre as tensões de linha e as tensões de fase de um gerador conectado em Y. Mas nesse caso, a gente vai empregar então a lei de Kirchhoff para as correntes, em vez das leis de Kirchhoff para as tensões, né? Resultando aí na expressão 2. O ângulo de fase entre a corrente de linha e a corrente de fase mais próxima é 30 graus, conforme nós também veremos na próxima aula. Então, para consolidar isso, pessoal, nós vamos agora ver um exemplo numérico, tá? Aproveitando se esse vídeo estiver contribuindo com os teus estudos, deixe seu like, né? Verifique se você já está inscrito no canal, né? E ative as notificações para receber aviso aí sobre as próximas aulas, ok? Vamos lá, então. Exemplo 1, considerando o sistema trifásico visto na figura 2, determine os ângulos de fase θ2 e θ3. Então tá aí, pessoal, agora nós temos a nossa carga conectada em delta, né? E observe que nós não temos mais, então, a conexão do condutor neutro. Observe ali que a sequência de fase dada é ABC e estamos considerando que a tensão de linha, a tensão EAB, é a referência, né? Ela tem ali um ângulo de 0 grau e é pedido, então, a tensão BC, né? A tensão de linha que tem ali um ângulo θ2. O primeiro elemento do índice ali é B, que vem depois de A na sequência de fase, então vai estar atrasado 120 graus. Então nós temos ali que θ2 é menos 120 graus. E θ3, né, o terceiro elemento da sequência de fase ali, começando com C, no índice, né, a tensão CA, vai estar atrasado então 120 graus depois da tensão de linha BC, resultando em menos 240 graus em relação à tensão de linha AB, ou ainda nós podemos considerar que ela está adiantada 120 graus em relação à tensão de linha, né, a tensão EAB. Então, basicamente, é o mesmo que nós fizemos para o sistema trifásico, com a carga e a fonte também conectada em Y, ou estrela, né? Pega a sequência de fase ali e a gente olha ali para a primeira letra que forma o índice da tensão de linha, né? A, B e C. Ok, no item B é pedido para a gente determinar as correntes de cada fase conectada à carga. Então, as correntes de cada fase ali, pessoal, é a corrente que está atravessando a carga, correto? Bom, a tensão de fase e de linha para esse tipo de conexão é a mesma, né? Então, nós temos que a tensão da fase AB lá na carga é a mesma tensão de linha EAB. A tensão na carga VCA é a mesma tensão de linha ECA. E a tensão na carga VBC é a mesma tensão de linha EBC. Então, para a gente calcular a corrente de fase, que é a corrente que atravessa a carga ali, basta aplicar a lei de Ohm. A tensão aplicada na carga, dividida pela impedância da carga. No caso da corrente de fase, né, que é a corrente IAB, né, indo da fase A até a fase B, na carga, ela vai ser a tensão VAB dividida pela impedância entre os pontos A e B. A tensão VAB é 220 volts com ângulo de 0 grau, dividido pela impedância da carga, que nesse caso é uma resistência de 3 ohms e uma reatância indutiva de J4 ohms, correto? Resolvendo aí, nós temos uma corrente de fase de 44 amperes com um ângulo de menos 53,13 graus. Para a corrente da fase entre o ponto B e C, nós vamos pegar a tensão entre o ponto B e C, né, a tensão da fase ali, dividida pela impedância
ali entre o ponto B e C, né? Que nesse caso aqui nós temos cargas equilibradas, então ela vai ser a mesma carga para as três fases, ou para as mesmas três tensões de linha, né? Então o que vai mudar ali é o ângulo de fase, basicamente, da tensão aplicada. Agora a tensão BC é 220 volts, com o ângulo de fase de menos 120 graus. A impedância da carga é a mesma que nós vimos anteriormente, resultando em 44 amperes, com o ângulo de menos 173,13 graus. E para a corrente entre o ponto C e A, né, então a corrente de fases ICA, é a tensão da fase VCA, dividido ali então pela impedância entre os pontos C e A. Mais uma vez, o que mudou? A tensão, né, que agora tem um ângulo de fase de 120 graus. O restante é o mesmo, né? Então, o resultado ali é 44 amperes com um ângulo de 66,87 graus. No item C, é pedido para a gente determinar ali o módulo das correntes de linha. Observe que, diferente do que nós vimos nas duas aulas anteriores, né, quando a carga estava conectada lá em Y ou estrela, a corrente de linha e de fase eram iguais, correto? Porque estavam em série. Agora não mais, né? Agora a tensão de fase e tensão de linha são iguais, mas as correntes de fase e de linha são diferentes. E mais uma vez aparece aquele termo que nós estudamos nas aulas anteriores, que é ali a raiz de 3, correto? Então a corrente de linha, ela vai ser raiz de 3 vezes a corrente de fase. Então nesse caso aqui, o módulo das correntes de fase são todos iguais ali, porque temos tensões e cargas equilibradas. Então raiz de 3 vezes 44 amperes, que é o módulo da corrente de fase, resulta ali então em 76,21 amperes. Então as três correntes nesse caso aqui vão ter o mesmo valor de módulo, tá? 76,21 amperes. Bom, então agora é hora de treinar, né? Então faça o download da lista de exercícios. O link está na descrição desse vídeo. Tenta resolver e depois eu vou subir um vídeo com a solução para que você possa conferir o teu desempenho, ok? O link da solução também vai estar disponível na descrição desse vídeo, ok? Bom, então, se esse vídeo contribuiu para os teus estudos, deixe seu like, né? Verifique a sua inscrição no canal e também torne-se membro do canal, né? Para receber conteúdos exclusivos, né? Para os membros do clube e também para estar contribuindo aí com a manutenção do Lab, ok? Fique à vontade para deixar alguma crítica, dúvida ou sugestões aí na área de comentários. Forte abraço e até a próxima aula.